Glória a Deus, mais um dia estamos ao vivo aí para ler Salmos 47. Show de glória. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença, Senhor. O Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso, Pai. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, das nossas ações, das nossas escolhas no dia de hoje, Pai. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai, por mais um dia de vida na tua presença, Pai. Derrama da tua presença sobre os hospitais, Papai, sobre todos os líderes da nossa nação, Papai, sobre os políticos, que eles tenham ouvidos fechados para as mentiras, Pai, e ouvidos abertos para as tuas verdades, Pai, para o teu guiar, Papai. Nós intercedemos com relação a todas as lideranças da nossa nação, Papai, e nós declaramos: cala-te, inimigo, e que eles escutem a Ti, vejam da Tua presença, Pai. Sejam guiados por Ti, mesmo aqueles que não Te conhecem, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos, Pai. Em o nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Vamos para o Salmo 47. Vamos fazer um pouco diferente hoje. Vamos ler o Salmo 47 inteiro. Depois a gente vai comentar, né? Amém? Deus, o Rei da terra. Deus, o Rei da terra. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Versículo 1. Então vamos ler o 47 do versículo 1 ao 9. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelinho. A gente está lendo o Salmo 47 inteiro, depois a gente vai comentar versículo a versículo. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Versículo 6. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei. Cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Glória a Deus. Aleluias. Salmo 47. Deus, o Rei da terra. Ele começa assim, ó, batei palmas. Sabe quando a gente vai em adoração, está em adoração a Deus? Todos os povos. Porque isso não é restrito a alguns, né? Deus merece ser
engrandecido por todos os povos, né? Celebrai a Deus com vozes de júbilo, que é mais do que se alegrar, né? É mais forte do que pura e simplesmente se alegrar. E não é simplesmente ficar calado. A direção aqui é com vozes. Então tem que sair da nossa boca essa adoração, sai de nós, né? Como vozes de júbilo. Eu gosto muito dessa condição, sabe? Quando nós vamos adorar a Deus, nós deveríamos dar o máximo de nós. Deveríamos levantar a mão ao máximo que a gente pudesse. Bom dia, bom dia. Aqui aparece Lídia Oliveira. Bom dia para você. Nós deveríamos, quando a gente for adorar a Deus, nós devemos levantar a mão o máximo que a gente puder. A gente deve se alegrar o máximo que a gente puder. Deve sair da nossa boca a adoração ao Senhor, sabe? Não ficar somente com a boca fechada, porque Ele é merecedor de muito mais, muito mais. Então, Salmo 47, né, que a gente está lendo aqui, coloca bem essas coisas, né, com relação à adoração. Não é de qualquer forma, né? Pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Olha por que você faz com toda empolgação, por que você faz com todo júbilo. Sabe, às vezes a gente dá tanta energia para um time que a gente torce e não dá isso para o Senhor, sendo que o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Ele é o Altíssimo, é tremendo. Não tem nada acima de Deus. É o grande Rei de toda a terra. Sabe, hoje em dia a gente fica especulando aí, né, que se quer fazer um governo central, um governo único, que os líderes, né, eles estão planejando coisas, né, eles estão com estratégias, né? Só que na realidade, gente, existe um rei sobre todas as coisas. Sempre existiu e sempre vai existir. É o Senhor Altíssimo. O nosso Senhor Altíssimo é o grande Rei de toda a terra. O governo da terra é uma monarquia. Tem um grande Rei, que é o Senhor. Versículo 3. Ele nos submeteu os povos. O Senhor submeteu aos seus filhos, a igreja, os povos, e pôs debaixo, sob os nossos pés, as nações. As nações, elas não estão acima da igreja, elas estão sobre os nossos pés. O Senhor nos deu autoridade sobre as nações. Como nós fazemos isso? Então, orando sem cessar pelas nações, declarando essa autoridade que nos foi concedida pelo Rei acima de todos os reis, o Rei dos reis. Escolheu-nos, o Senhor nos escolheu. Sabe, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O Senhor nos escolheu, a nossa herança. Uma vez eu ouvi uma definição disso. Quando o Senhor escolhe, é quando a pessoa se dispõe. Quem vai me ajudar a fazer a mudança ali? Aí levanta a mão, a pessoa fala, eu te ajudo. Aí ele fala assim, e se você quer me ajudar, eu te escolho. Então a escolha tem a ver com a nossa decisão, a nossa disposição, né? Escolheu-nos, versículo 4, a nossa herança. Olha, quem tem herança? Quem tem herança? Quantos conseguem entender? Quem tem herança é filho.
Os filhos herdam. Os filhos herdam. Os servos não herdam. Os amigos não herdam. Os filhos é que herdam os bens dos pais. Então, se o versículo fala, escolheu-nos, a nossa herança, é que ele nos escolheu não para ser qualquer coisa, mas para ser filhos. A glória de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi o enganador, né? A glória daquele que errava. Ele nos escolheu, não quando nós éramos perfeitos, mas quando nós ainda errávamos. A quem ele ama. Versículo 4 termina assim: a quem ele ama. Ele escolheu a quem ele ama. Amor é um sentimento, né, irmão? Não, não é um sentimento. Amor é uma escolha. Amor é uma escolha. E hoje de manhã eu vi um louvor que, mesmo que você queira fugir de Deus, mesmo que você erre e se distancie dele, aí ele vem até você com mais força e te abraça mais forte ainda. Eu vi um louvor assim que foi maravilhoso hoje de manhã. Ele sempre vence, ele sempre vem. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que o Senhor mude a sua escolha. A escolha dele foi nos amar. Uma vez que você se dispôs ao Senhor, eis-me aqui, né? Eu vou te ajudar a fazer a mudança, no exemplo que eu dei, né? Quem vai me ajudar a carregar peso? Eu vou te ajudar. Então eu te escolho. Então eu te escolho. Uma vez que o Senhor te escolheu, você pode fazer o que você quiser, que ele não vai mais mudar a decisão que ele teve de te amar. Cada vez mais ele virá e te abraçará mais forte ainda. Isso é o que dizia o louvor, é muito, muito show. Amor é uma escolha. Versículo 5. Subiu Deus por entre as aclamações. Aqui é como se fosse uma profecia do que ia acontecer com Jesus. Subiu Deus por entre aclamações. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi aclamado, honrado, adorado, louvado, engrandecido, enquanto ele subia, ascendia aos céus. Subiu Deus por entre aclamações. O Senhor, ao som de trombeta. As mesmas, trombetas que vão anunciar a vinda desse mesmo Senhor. Ele subiu dessa forma. Versículo 6. Salmodiai, sabe? Criai letras, componha canções, salmodiai a Deus, escreva letras, busque no Senhor escrever letras para ele, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei. Cantai louvores novamente. Olha a direção aqui, né? Salmodiai, seja um compositor profético. Escreva sobre o Senhor, cante louvores a Ele. Salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. Por quê? Porque lá no versículo 2 fala: pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Não existe um outro rei melhor. Não existe um outro rei maior. Não existe um outro rei igual ao nosso Deus. Esse é o motivo principal para a gente cantar, salmodiar, abrir a boca quando a gente está adorando, ter júbilo em adorar, estender o braço mais alto que a gente puder quando a gente estiver adorando ao Senhor. Pular de alegria, não é assim quando a gente faz quando o time é campeão. O Senhor, acima de ser campeão, acima do que é ser campeão de um time. Versículo 7. Deus é o rei de toda a terra. Ah, irmão, mas tem aqueles países lá que não conhecem. O Senhor é o rei também. Ah, irmão, mas tem não sei o que, os índios que são isolados, mas o Senhor é o rei também daquele lugar. O Senhor é o rei de toda a terra. De toda a terra. De toda a terra.
salmodiai com harmonioso canto. Não é de qualquer forma, harmonioso canto, com harmonia. Versículo 8, Deus reina sobre as nações. Deus não reina de baixo, Deus não reina no meio, Deus reina sobre as nações. Ele está numa posição acima de todas as coisas, acima de todas as nações. Deus reina sobre as nações. E Deus se assenta no seu santo trono. Sabe, a palavra fala que Deus é inabalável. Ah, mas o Covid, mas não sei o que. Deus é inabalável. Por isso que Deus nos escolheu quando nós nos dispomos. Eis-me aqui, eu te ajudo, eu quero. Então, se você quer, eu te escolho. E uma vez que ele escolheu, ele escolhe, decide que vai nos amar, mesmo que a gente queira fugir, ele vai nos amar. Então, uma vez que Deus escolheu nos amar, a palavra fala que ele está sentado no trono e é inabalável. Inabalável. Deus jamais vai mudar de opinião. A gente pode acabar mudando de opinião por vezes, a gente pode às vezes se abalar, a gente pode às vezes querer fugir, mas ele não vai mudar, ele vai vir mais forte ainda, vai nos abraçar mais forte ainda, vai nos buscar com mais intensidade, vai nos dar mais experiência. Quem quer isso? Quem quer? Em nome de Jesus eu declaro isso para as nossas vidas. O Senhor que nos escolheu, decidiu nos amar, ele virá independente daquilo que a gente estiver sentindo, independente daquilo que a gente estiver passando, independente até das nossas escolhas equivocadas por vezes, ele virá cada vez mais forte sobre nós, nos abraçará cada vez com mais intensidade, com mais amor, em nome de Jesus. Eu declaro isso para as nossas vidas. O amor dele não muda, é a percepção nossa que pode mudar. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, que é imutável. E o versículo 9, para fechar, o Wellington aí, show de glória. Os príncipes dos povos se reúnem. Quem são os príncipes? Quem são os príncipes dos povos? Lá em cima, falava de herança, falava assim, escolheu-nos a nossa herança. Quem é herdeiro? Servo não é herdeiro, como a gente falou. Amigo não é herdeiro. Quem herda alguma coisa, algum bem dos pais, são os filhos. Príncipe não é o servo não é chamado de príncipe, o amigo não é chamado de príncipe. Quem é chamado de príncipe é o filho do rei. O filho do rei é chamado de príncipe. Quem são os príncipes? São os herdeiros. Quem são os herdeiros? Os que foram escolhidos. Quem foram escolhidos? Os que se dispuseram ao Senhor e falaram assim, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero te ajudar, eu aceito. Eu desejo isso. Na verdade, quem aceita é Ele. Eu, você, nós, que somos a igreja do Senhor, não a denominação, não a carteirinha, não a sigla, não o nome, não o título, mas sim filhos do Senhor, é que somos os príncipes dessa terra. E olha o que fala sobre os príncipes aqui, ó. Os príncipes dos povos se reúnem. Quando a gente congrega, a gente se reúne. O povo do Deus de Abraão, para ser Deus de Abraão, quando Zaqueu se converteu, quando Zaqueu subiu até a figueira brava lá, mesmo se ferindo, mesmo passando ridículo. Isso é muito interessante, a história de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos e era um cara conhecido na cidade, mas ele não se importou de passar ridículo, subir numa figueira brava, que é uma figueira com muitos espinhos, nem mesmo se importou em se ferir. Ele quis ver Jesus passando.
E quando Jesus estava passando, olhou para ele, porque ele fez isso, sabe? Ele foi escolhido, sabe por quê? Porque ele fez isso. Ele falou assim, ó, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero te ver. E aí Jesus disse, Jesus se ofereceu para cear na casa dele. Ele não convidou Jesus, Jesus se ofereceu. Jesus olhou para ele e falou assim, que caía bem ele, que seria bom ele cear com ele na casa dele. E aí eles cearam, a família de Zaqueu se converteu. E aí Jesus, sabe o que Jesus disse no final dessa passagem? Jesus disse isso que está escrito em Salmos aqui, ó. Agora você é filho de Abraão. Então todo aquele que é escolhido se torna da família de Abraão. Da família de Abraão não é algo sanguíneo, físico, genético. Ser da família de Abraão é algo espiritual. É ser escolhido pelo Senhor. Então, aqui para fechar o versículo 9, os príncipes, que somos nós, escolhidos, dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Quem são os escudos? Nós, a igreja que ora, a igreja que tem como herança a terra, que se levanta e ora pelos líderes, ora pelos governantes, sejam eles tementes a Deus ou não. Os que não são precisam mais de oração dos que os que são. Esse é o escudo. Esse é o escudo. Nós somos o escudo. Enquanto a igreja estiver na terra, nós somos o escudo. Nós somos aqueles que entram na brecha. Nós somos aqueles que oram pela nação, oram pelas nações, oram pelas pessoas, oram pelos hospitais, clamam a Deus, intercedem por aqueles que creem e aqueles que ainda não creem. Nós somos o escudo da terra, os escudos da terra, fala aqui a palavra. Ele se exaltou gloriosamente. Assim termina esse salmo. Glória a Deus. Vamos orar então. Vocês entenderam? Show de glória. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Papai. Quando nós nos dispusemos a Ti, o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor decidiu nos amar, Senhor. O Senhor nos deu a terra como herança, Senhor. Porque só os filhos podem herdar, Papai. O Senhor nos chama de filhos, mais do que servos, mais do que amigos. O Senhor nos chama de filhos, Papai. E os filhos do rei são príncipes na terra, Papai. E os príncipes na terra têm uma tarefa, uma determinação. Sermos escudos nesse tempo, Papai. Nos levanta como adoradores, sim, Papai. Mas além de adoradores, que nós sejamos os escudos na terra nesse tempo, Papai. Que nós venhamos a interceder, Papai, por todo o povo aqui da terra, por toda a humanidade, Papai. Pelos líderes, como diz a Tua palavra, Papai. Pelos governantes, como diz a Tua palavra, Papai. Em o nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus Altíssimo. O Senhor reina sobre todas as coisas. Não existe um outro rei acima do nosso Deus. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai, por cada vida aqui. Seja hoje e sempre o nosso Rei, em nome de Jesus. Beleza, gente? Que Deus abençoe aí. Tenham um dia abençoado na presença do Senhor e na liderança do Senhor. Amém?